Bom dia a todos e todas. Esperando alguns minutinhos para o pessoal entrar, para minha convidada entrar. Ai, tô vendo muita gente entrar por aqui. Oi, Edna, bom dia. Bom dia, Tudo bom? tudo bem? Tudo bem. Amanhecendo bem. Ah, que bom. Porque esses É, tempos de pandemia são tempos difíceis também, né? Para todo mundo. com certeza, com certeza. Por isso que é Tá me importante. ouvindo bem? Tô te escutando bem. Você tá me escutando bem? Aham, Tá, tô. tá. Primeiro eu quero te agradecer aqui publicamente por você participar. Eu falo que é um bate-papo aqui da Escola da Defensoria. É muito importante a gente falar não só da Lei Maria da Penha, mas da violência contra a mulher nesses tempos de pandemia também. Enfim, eu quero te agradecer imensamente aí por ter participado com a gente aí dessa live, tá? Eu vou só introduzir teu currículo bem pouquinho para que as pessoas te Bem conheçam pouquinho. um pouquinho, mas ele é bem resumido, perto de tudo que você tem que falar aqui para gente. Eu vou falar, então, estou esperando o pessoal entrar um pouquinho, então até o pessoal entrar, antes de te apresentar, para quem não me conhece, então, meu nome é Fernanda, sou defensora pública, eu estou no Núcleo Especializado de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Espírito Santo, participo de alguns conselhos junto com Edna, Conselho Estadual do Direito das Mulheres, a Câmara Técnica de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do Espírito Santo, entre outros colegiados aí no fomento e na participação de políticas públicas aqui do Estado do Espírito Santo. A Edna Calabres Martins, educadora social, ativista do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, da Articulação de Mulheres Brasileiras, faz parte do CEDIMES, que é o Conselho Estadual do Direito das Mulheres, da Câmara Técnica também faz parte, entre outros aí que vocês vão conhecer todas as atividades que a Edna participa, enfim. Mais uma vez, obrigada, Edna, tá? Eu que, quer, eu que quero agradecer, né, a Defensoria Pública pelo convite, dizer que é uma instituição parceira da luta das mulheres, né, no Estado do Espírito Santo, e parceira não só na perspectiva de cumprir a sua missão, né, institucional, mas também parceira da perspectiva de enfrentar a violência contra a mulher nos diversos organismos que a gente se encontra. Então, tem uma contribuição muito importante para a gente transformar, né, para todos nós, transformarmos essa realidade vivenciada de violência contra a mulher no Estado. Estou muito feliz. É muito importante, é necessário, é fundamental esse diálogo da Defensoria Pública com a sociedade civil, com o movimento de mulheres. Isso é fundamental aí para o nosso trabalho, para o desenvolvimento das políticas. Então, assim, é fundamental esse diálogo permanente que a gente tem. Quando a gente pensou qual o tema desse bate-papo, a gente está se aproximando aí amanhã do aniversário, que eu falo, né, da Lei da Maria da Penha, dos 14 anos da Lei Maria da Penha, e o período de distanciamento social. Eu particularmente, eu gosto de falar distanciamento social e não isolamento social. Isso tem um sentido, porque isolamento, ainda mais para mulheres em situação de violência, é ainda potencializar, né, esse modo silenciador. Então, assim, apesar de distante socialmente, ela não está isolada. Ela tem o apoio aí dos movimentos de mulheres, movimentos feministas, da Defensoria Pública, de uma forma diferente, mas essa mulher se sente pelo menos mais acolhida quando se fala em distanciamento social. Então, eu acho importante que as palavras tenham importância também do que a gente falar de isolamento social apenas, né? Com relação à Lei Maria da Penha, amanhã
completa 14 anos. Eu acho que a maioria das pessoas ela conhece como que a Lei Maria da Penha surgiu, a luta da Maria da Penha em relação à responsabilização de seu agressor, também a respeito dos acionamentos dos tribunais internacionais para a responsabilização do Brasil na questão da omissão. Mas eu gostaria que, Edna, você fizesse um resgate histórico, é muito importante esse resgate histórico, e principalmente a importância dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, nesta construção da Lei Maria da Penha, na elaboração da Lei Maria da Penha, para que você faça esse resgate aí para a gente. Uhum. Bem, na realidade, a Lei Maria da Penha ela foi construída, né, e aprovada por muitas mãos, né, por muitos olhares, por muitas vivências, né, porque em todo o processo as mulheres foram ouvidas sobre, né, essa situação que elas vivenciavam, né, também por diversos caminhos essa legislação foi sendo construída. Na realidade, ela tem um antecedente, né, que é a reorganização social, né, e de movimentos sociais no Brasil a partir do processo de democratização. Isso é importante frisar, porque a gente passa por um momento conjuntural onde a democracia está em jogo, então é importante a gente sempre lembrar que o processo democrático, com todos os problemas que a gente sabe que tem, né, mas que ele é importante para a gente transformar realidades. Então, a partir da década de 80, do século 20, as mulheres brasileiras, né, começam a se reorganizar, mas também se organizar no sentido de transformar, né, a violência contra a mulher, tá certo? Em uma realidade pública, né? Porque até hoje a gente sabe que é assim, isso é um problema privado ainda, mas nós avançamos muito, nós demos, eu acho que em pouco tempo, largos passos para ele se tornar um problema público também. Então, e aí isso vem sendo construído em diversos caminhos, né, com proposição de legislatura, na própria década de 80, 90, né, e a partir dessa vivência que as próprias mulheres, e eu sempre gosto de colocar isso, porque isso é um debate que o lugar, né, é das mulheres, porque são elas que sofrem a opressão, né, que vivenciam a dimensão da dominação. Então, as próprias mulheres foram se organizando para a construção da Lei Maria da Penha, depois de diversas tentativas, né, da gente ter uma legislação que regulasse todos os procedimentos. Porque também esses procedimentos, esse debate era coisa muito nova para a nossa sociedade brasileira. Então, é tudo uma construção coletiva, tá certo? E também partindo da perspectiva das experiências. Então, Constituição de 88, outras legislações que vieram nesse tempo, e em 2002, a partir de uma nova realidade, inclusive, né, de instalação de um Ministério de Política para as Mulheres, algumas organizações não governamentais, que a gente chama de consórcio e entidades feministas, começaram a discutir todo um marco legal para a situação, para o enfrentamento da situação de violência contra as mulheres. E esse marco legal, ele se constituiu, tá certo, num documento que foi entregue à época à ministra de Política para as Mulheres, já falecida, grande companheira, né? Apesar de ter sido ministra, está numa instituição, representar o Estado brasileiro, mas tinha um compromisso, Nilceia Freire. E aí, e isso já era lá para 2003, né? Final de 2003 foi entregue esse documento, né, com o arcabouço de uma legislação. O Ministério formou um grupo interministerial, onde foram feitas diversas oitivas, né, com diversos sujeitos políticos dessa realidade. Tá? Porque é preciso dizer que, ao construir uma legislação, também é preciso ouvir os sujeitos políticos desse processo.
que é um pouco o que não está acontecendo hoje, né? Eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho disso, né? Vamos. Porque a vivência, ela é um processo importante. Então, esse grupo ministerial fez todo um... Isso foi em março de 2004. Durante todo o ano fez um procedimento, né, de oitiva com as mulheres, com os diversos grupos de mulheres, com os operadores de direito, tá certo? Porque a ideia da legislação era regulamentar o envolvimento de todos esses sujeitos também, né? De instituir um conceito do que é violência contra a mulher e os seus diversos tipos, que antes não tinha. Você ia na delegacia, cada delegada ela instituía de uma forma, então a gente não conseguia ter, né, um conceito, inclusive, para colaborar no sentido, né, de compreensão também do sistema de justiça do que era violência contra as mulheres. No final de 2004, o presidente da época envia para o Congresso e ele se transforma no projeto de lei 4559/2004. Ele vai para a Comissão de Família e Previdência da Câmara e a relatora é a deputada Jandira Fegali. Ela faz um processo novamente de ouvir a população. Então, é realizada audiências públicas nos estados brasileiros. Nós realizamos aqui no Espírito Santo, né, em 2005, e para ouvir as mulheres. Para ouvir as mulheres. Certamente, a Lei Maria da Penha, ela não é a mesma, né, daquela perspectiva do que o consórcio apresentou. Mas foi um avanço. A apresentação do documento do consórcio era mais ampla. Algumas questões não foram, né, nesse diálogo com o legislador, tá certo? E muitas vezes também impactada pela perspectiva de juízo de valor do legislador, de como, né, tinha que ser essa realidade. Muitas coisas ficaram, né, não para trás, ficaram um pouco no sentido da gente ir trabalhando depois. É uma lei aprovada em tempo recorde, né? Todo mundo acho que já deve saber que é uma das 3, né, melhores leis do mundo nesse sentido. E nós estamos aí nesses 14 anos tentando implementar, porque nós temos a nítida consciência de que uma legislação não muda uma realidade cultural e social, né, que construiu a nossa identidade, a identidade de ser mulher, nesses milênios de anos, né, atrás, onde um sistema regula a nossa vida, né, um sistema patriarcal, que nos exige posturas, né, que nos coloca atribuições. Nós sabemos que uma legislação não vai dar conta, né? Nós sabemos também que as instituições, elas são formadas por seres humanos, e esses seres humanos têm juízo de valor em cima dessa cultura. Então, a Lei Maria da Penha, para mim, ela é essencialmente isso, ela mudar, tá certo? Uma concepção construída milênios no mundo e também no país. Por que eu falo mundo? Porque a partir de nós também isso é um exemplo para a mudança das mulheres no mundo todo. Tá certo? Então, tem muita gente que fala assim, mas a lei é falha nisso, falha aquilo. A gente já sabia que seria falha, mas isso é um processo de construção, tá certo? Eu acho que termos essa lei é o grande ganho, tá certo? Das mulheres brasileiras, das instituições brasileiras e da sociedade brasileira, porque nós estamos construindo aos poucos, às vezes de forma lenta, mas estamos construindo um avanço. Com certeza, Edna. Uhum. Eu falo assim, que é sempre muito bom esse resgate histórico, até para as pessoas conhecerem como que ela foi construída, criada, essa oitiva das mulheres. Então, né, é muito importante num processo democrático aí da criação da lei. A Lei Maria da Penha, ela é fundamental, como você disse, ela é uma das 3 melhores consideradas pela ONU, mas a gente tem muito que efetivar ainda em relação à Lei Maria da Penha aí. Até uma pesquisa feita uns 3 anos atrás pelo IPEA e uma pesquisa mais ou menos recente pelo CNJ, falou que entre 98% da população, 99%, sabia da existência da Lei Maria da Penha. Isso é uma coisa. Agora, quando a gente fala de realmente conhecer a Lei Maria da Penha, é uma outra história, de acordo com o meu entendimento.
Existe a Lei Maria da Penha, e aí você me ajude, ela não tem um viés estritamente punitivo. Eu acho que isso a gente tem que deixar muito importante. Então, a Lei Maria da Penha, se a gente analisar ela com calma, olhar, a gente tem outros aspectos. Porque as violências contra as mulheres, e aí elas são várias, né? As violências aí, a importância de normatizar o que é violência psicológica, o que é violência patrimonial, violência sexual. E mesmo assim, Edna, eu te digo que, por vezes, ainda existe uma dificuldade quando vai se fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência em se registrar a violência psicológica, sabe? E ela é muito perigosa, a gente precisa ter uma atenção especial a essa violência psicológica, mas é importante essa normatização. Mas, para além disso, a Lei Maria da Penha, ela traz um aspecto muito importante, que é a prevenção da violência contra a mulher. Então, isso eu ainda sinto a carência do debate sobre a prevenção, um estudo mais aprofundado sobre a prevenção e, realmente, as formas de efetivação dessa prevenção. Aí a gente tem uma infinidade de coisas ali, a integração entre Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a criação dos juizados especiais de violência doméstica. Aqui no Espírito Santo, a gente tem as varas especializadas de violência doméstica, a criação das delegacias especializadas, defensorias especializadas, a capacitação permanente dos agentes, seja na Polícia Civil, em relação a gênero, a introdução nos currículos escolares a respeito do debate de gênero, que isso é muito importante, e uma série de coisas ali que permeia a prevenção. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa importante prevenção que tá dentro da Lei Maria da Penha, mas ainda pouca gente conhece, e que a Lei Maria da Penha não tem um viés estritamente punitivo. Isso. Na realidade, esse é um grande debate, inclusive um debate que se coloca muito agora nos movimentos mais gerais, porque o movimento social também tem essa missão, né? Na realidade, a nossa missão é levantar os problemas e construir um enfrentamento a eles, né? Então, assim, eu sempre digo que a cada passo da luta das mulheres, nós arrumamos mais um problema, né? Mas são problemas necessários, né? São problemas necessários, porque a gente só enfrenta a mudança de uma realidade problemática se a gente enxergar, visibilizar esse problema. Nada que é escondido é enxergado, né? Então, a luta das mulheres sempre foi para visibilizar essa questão da violência contra a mulher, tá certo? E aí, se a gente for falar de violência contra as mulheres, são várias violências, né? Na realidade, o patriarcado, ele constrói a perspectiva da violência como uma forma de manutenção da sua dominação. Então, essa violência, ela se dá em diversos contextos, tá certo? O que a Lei Maria da Penha faz é tratar de um contexto, que é o contexto doméstico e familiar, né? Mas se a gente for analisar a realidade das mulheres, nós vamos ver a violência contra a mulher no contexto urbano, nós vamos ver no contexto rural, nós vamos ver, enxergar a violência nos contextos de projetos de desenvolvimento, porque o impacto sobre a mulher é muito mais violento, tá certo? Na perspectiva do racismo, né? A opressão racista, ela se dá muito mais sobre as mulheres negras, e isso também impacta na violência doméstica e familiar, porque são as mulheres negras, né, nessa pirâmide social a que mais sofrem tanto com a opressão como a exploração dos diversos sistemas que a gente enfrenta. Então, é importante a gente pensar, né, também nesse contexto, porque a partir da aprovação da Lei Maria da Penha em 2006, eu acho que, no geral, tá certo? se coletivizou muito o olhar só para o doméstico e familiar. É importante, porque é onde, né, a gente, como diz o jargão, a gente dorme com o inimigo. É importante, mas também é bom levar essa perspectiva para outros contextos.
Bem, a Lei Maria da Penha, ela tem uma perspectiva punitivista, mas não foi pensada, tá certo? Nesse contexto histórico que eu fiz para você, durante todo o tempo, ela não foi pensada só do ponto de vista do punitivismo, tá? A ideia ela é reforçada em 3 eixos: o eixo da prevenção, que é o primeiro e o que e mais importante, porque na realidade a gente tem que desconstruir essa lógica de um sistema opressor, né, que nos molda dentro de papéis sociais, né, configurados na vida de todas as mulheres e homens, porque os homens também têm um papel importante, né, nesse sistema de manutenção dele, né? O nosso papel é um papel de reprodução do sistema e do homem de manutenção. Então, assim, a prevenção é fundamental. Agora, a prevenção, ela tem que se dar do ponto de vista das instituições, do ponto de vista das organizações de mulheres, ela tem que se dar em vários campos, tá certo? Nós temos um problema com a prevenção dá trabalho. Então, por exemplo, quando você chega na perspectiva dos órgãos públicos, tem muitos órgãos e muitos gestores públicos que não querem trabalho, né? E prevenção também demanda recurso público, porque não é só chegar e falar com as mulheres, ela precisa ter informação, ela precisa ter formação, ela precisa ter educação em direitos, tá certo? E ela precisa ter uma amplitude muito grande. Então, por exemplo, até hoje no Espírito Santo, nós não conseguimos tratar dessa questão na educação. A educação, nosso sistema de educação na gestão pública se nega a tratar de relações sociais de gênero, se nega a tratar de como nós vamos discutir e fomentar políticas para discutir com os estudantes essa questão da violência contra a mulher. E eu falo com os estudantes, meninos e meninas. Se a gente for olhar os dados estatísticos, muitos jovens agredindo as suas namoradas antes, né? Nem na situação da união, né? Mas sim antes do processo. Então, assim, a educação pode ser fundamental. A área da saúde também, a gente tem excelentes profissionais que são comprometidas, mas o gestor público nas relações de poder lá, né, da gestão, não valoriza essa questão, tá certo? Nós precisamos de instituições privadas que podem levar isso também para o seu espaço de organização. Então, assim, a prevenção, ela dá trabalho, ela precisa ser pensada, né, com bastante atenção, e ela precisa estrategicamente, tá certo? Ser organizada, porque para a gente ir construindo a mudança nesse cenário, tá certo? Real, né, de dominação cultural. Então, precisa ser pensado assim. O outro eixo importante é a atenção e o acolhimento da mulher. Esse é um eixo também que a gente encontra muito problema. Porque, concretamente, esse eixo a gente necessita dos equipamentos multidisciplinares para o atendimento às mulheres. E aí vem o mesmo problema que todo mundo acha que dá muito trabalho, que é muito caro, tá certo? E, por último, seria a questão da punição. A punição, quando se elaborou a lei, era o último instrumento. Lógico que tem alguns cenários que o primeiro instrumento é a punição, no caso de feminicídio. Uma mulher que está sendo ameaçada, que tem risco de morte, não tem outro jeito. Até hoje a gente não conseguiu, e eu sempre digo isso nos debates nacionais que eu faço, para mim não tem outro mecanismo ainda. Pode ser que a gente construa ao longo desse tempo, mas inclusive com as mulheres que têm uma luta muito cotidiana no antipunitivismo, eu sempre digo, no caso do feminicídio não tem uma outra realidade ainda, mas nós podemos construir, nada é fechado, tá certo? Mas a própria punição é muito lenta, né? O sistema de justiça, e isso foi um ganho da lei também, porque na realidade o sistema de justiça não tratava violência contra a mulher, porque estava no rol das violências desvalorizadas, né? Invisibilizadas. Hoje trata, mas ainda não trata com o devido respeito que necessita. Você mesmo falou das varas, né, de violência doméstica e familiar instituído pela legislação que a gente não tem no Espírito Santo. O Tribunal de Justiça ele tem um orçamento enorme, tá certo? Nossos impostos dão condições, né,
Mas a perspectiva da utilização do recurso público não é para esse tipo de ação, né? Infelizmente. Então, as mulheres encontram muita dificuldade. Muitas mulheres, inclusive, desanimam nesse processo por causa dessa realidade de não aplicabilidade concreta, tá certo? E efetiva da Lei Maria da Penha, porque ela enfrenta muitas dificuldades. E eu queria reforçar aqui, Fernando, porque todo mundo acha, né, por causa dessa desvalorização, a ideia no geral que violência contra a mulher é qualquer violência. E não é. Violência contra a mulher é uma realidade bastante complexa. Além da gente tratar das questões materiais das mulheres, ela também envolve, tá certo? Muitas questões subjetivas, simbólicas, de construção de signos na vida das mulheres, tá certo? A perspectiva de que a gente vai encontrar o amor da nossa vida, essa romantização do amor faz com que nós tenhamos problemas de dependência emocional, e a gente encontra isso nas mulheres. Elas querem romper, mas elas estão rompendo com o amor da vida delas, com aquele ser que ela imaginou que ia lhe trazer a felicidade plena. Então, isso é muito difícil para as mulheres. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que ter é o seguinte: nós não devemos fazer juízo de valor de nenhuma mulher que sofre violência, seja qual for a situação. E esse, às vezes, é um problema, porque, como seres humanos, nós aprendemos a construir juízo de valor de tudo, né? E outro é a gente pensar nessa complexidade quando for tratar o tema, tá certo? Porque não é uma realidade fácil. E é uma realidade que precisa ser compreendida por quem trabalha com ela, tá certo? Inclusive no sentido de nós nos desconstruirmos em todo esse arcabouço de concepções culturais e sociais e de posturas que o patriarcado coloca na gente. Então, eu acho que a lei, ela precisa, inclusive, ser mais divulgada nisso, porque todo mundo só fala da punição, né? E só vai atrás de saber como que o sistema de justiça está resolvendo. Quando a gente precisa ir pensar na prevenção e nessa perspectiva também da atenção e do acolhimento da mulher, porque isso é fundamental para ela se sentir mais segura. Eu acho que ela já se sentiu segura pela lei, porque isso mostra, através dos dados, né, das pesquisas, que ela conhece a lei, ela sabe da lei, a gente até brinca que é uma lei que pegou, mas na realidade ela só conhece a propaganda da lei, ela não conhece ainda, né, todo o conjunto da lei e o que essa lei lhe traz de direitos, né? Muitas mulheres, por exemplo, não sabem que para ela responder um processo ela tem que estar acompanhada, né, de um advogado. Muitas mulheres não sabem. Às vezes tem muitas mulheres sendo atendidas por aí sem essa condição. Então, assim, e eu, por exemplo, já ensinei para várias mulheres isso, né? Nesse atendimento que a gente faz, que é um atendimento muito voluntário, mas eu falo para as mulheres, em nenhum momento fale nada, tá certo? Numa audiência sem um advogado, porque você tem direito. Então, assim, as mulheres precisam conhecer essa legislação, tá certo? E, por outro lado, também eu queria chamar a atenção que a lei, ela buscou também um caminho não punitivista a partir do momento que ela coloca em um dos seus artigos que o homem também tem que ser cuidado, né? E que o homem também tem que ser trabalhado nesse processo da desconstrução machista, né? Porque o machismo ele é uma ideologia patriarcal, né? E ele referencia a vida de muitos homens nessa sociedade, inclusive para manter a sua condição, né, de homem, abrindo aspas e fechando aspas, né, de homem que cumpriu o projeto patriarcal nessa sociedade. Então, é importante trazer isso. Eu acho que você tocou assim, em pontos fundamentais. Num primeiro ponto, quando você fala das mulheres, a gente tem que deixar muito claro que as mulheres são múltiplas, são diversas. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, aí não é uma mulher só. Então, nós temos mulheres trans, nós temos indígenas, quilombolas, rurais, urbanas, negras, brancas, enfim, é uma infinidade. Então, e cada uma delas, né, tem um acolhimento diferenciado, deve ter um atendimento diferenciado também. A complexidade, como você muito bem salientou, a violência doméstica, ela não é fácil, ela é complexa,
Quem faz atendimento, assim como nós, Edna, de uma forma ali, você dá as suas observações, é difícil. Você tem que, obrigatoriamente, trabalhar a multidisciplinariedade. O jurídico, por vezes, não é o ponto final desse rompimento, desse ciclo de violência, tá? Às vezes, ou a maioria das vezes, quando eu faço atendimento, o divórcio ou a dissolução da união estável também não é a segurança do rompimento dessa violência, porque a gente recebe notícias diárias de violência contra as mulheres aí, de ex-maridos, ex-companheiros. Então, assim, é muito complexo de se trabalhar. Como você bem disse, a dependência emocional é muito grande, mas a gente tem uma construção social em volta nisso, então a gente precisa jogar luz, a gente precisa discutir muito mais em relação a essas questões, a importância, quando você fala dessa prevenção, do orçamento voltado para as políticas das mulheres, eu falo a importância da gente ter os centros de atendimento especializados para essas mulheres em situação de violência, onde num só lugar ela vai encontrar aí um atendimento multidisciplinar. Hoje a Defensoria Pública ela faz atendimento nos centros especializados de referência para atendimento da mulher, naqueles locais que existem, porque são poucos, a gente sabe, aqui na Grande Vitória, então são poucos os atendimentos, os espaços, não os atendimentos, mas os espaços. Então a gente precisa a capacitação do pessoal, do humano mesmo, das pessoas que fazem esse acolhimento, essa capacitação permanente, eu acho que é fundamental, sabe? A capacitação permanente. Um ponto muito, muito, muito importante, que por vezes é esquecido dentro da violência contra a mulher, é a questão da saúde da mulher. Então, assim, a saúde também não pode ser esquecida como uma porta de entrada aí para essa mulher, e não só a delegacia. A gente tem que romper essa ideia de que só a delegacia é uma porta de entrada para noticiar uma violência contra a mulher. Existe a saúde, é um importante espaço. Eu te faço uma confidência que com agora, a partir de março desse ano, com a obrigatoriedade da notificação compulsória dos profissionais de saúde, e não só para fomento da saúde das mulheres, que isso é muito importante, para isso a notificação compulsória ela existe. Agora me causa preocupação a notificação compulsória para autoridades policiais também, quando uma mulher em situação de violência chega numa unidade de saúde. Isso causa muita preocupação. Talvez aqui isso vai precisar de um longo tempo, mas essa mulher pode se sentir desestimulada, ainda que com muita necessidade, a procurar uma unidade de saúde, porque sabe que vai ter a notificação compulsória, não para os fins que foi criado, mas uma notificação compulsória para uma autoridade policial. Então, assim, eu tenho muitas críticas em relação a isso. A autonomia da mulher está sendo ferida aí nessa busca pela saúde, mas principalmente uma preocupação de que essa mulher deixe de procurar o sistema de saúde, que é muito importante que ela busque o sistema de saúde, por conta dessa notificação compulsória. De qualquer forma, Edna, a gente em 2019, a gente teve várias alterações ali na Lei Maria da Penha. Se a gente estudar elas mais profundamente, algumas ainda continuam com viés punitivista, ainda que de forma econômica para o agressor. Então, o agressor vai ter que pagar as despesas médicas, mas daí a gente fala assim, olha, e esse agressor, por exemplo, ele pode estar entre pagar uma pensão alimentícia para os filhos e entre pagar uma de saúde, o que vale mais? Sabe, assim, tem vários cuidados que a gente tem que ter, mas a gente tem um resquício aí punitivista. Tem coisas boas também nessa alteração de 2019.
Mas eu queria saber de você, quando a lei foi criada lá, ocorreu a oitiva das mulheres, porque essa lei foi feita para as mulheres. Agora, em 2019, existe algum diálogo, porque é importante, né, essa democratização, essa construção. Você sabe me dizer se existiu algum diálogo em relação a isso, para essas alterações? Na realidade, não existiu, né? Nós estamos passando um momento conjuntural no Brasil muito difícil, né? De uma desconstrução de uma democracia, e eu vou ser muito nítida, né? De uma democracia que ainda estava sendo reconstruída, né? Uma democracia liberal, é preciso dizer isso, né? Mas que a gente tinha perspectiva né, de conseguir ir dialogando para a gente aprofundar essa democracia nos diversos momentos, né, da luta do povo brasileiro. Esse ano nós tivemos ano passado e esse ano nós tivemos muitos retrocessos, tá certo? Em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, partindo do governo federal, por exemplo, foram extintas diversas políticas públicas, né? E e aí, nesse último ano, a gente teve muitas mudanças, tá certo? Na Lei Maria da Penha. É uma realidade que, para você ter ideia, nós no movimento ainda estamos conhecendo e estudando, né? Porque não teve um processo de ouvir as mulheres. E isso significa economia das mulheres. Porque uma das coisas que a gente sempre coloca é que nessa situação, e em qualquer outra, o direito da mulher, tá certo? Sobre a sua vida, sobre o seu corpo, sobre o que ela quer encaminhar na situação de violência é primordial, né? A primeira coisa a ser considerada. Por isso que eu construí a Lei Maria da Penha, mesmo tendo sido um processo de aprovação rápida, mas também foi porque nós fizemos muita incidência em Brasília, ficamos em cima dos parlamentares, a cada comissão que votava e mudava, né, porque tem uma instituição de regramento lá até chegar ao plenário. Eu mesmo viajei muito em Brasília durante muito tempo, apesar de não gostar de Brasília, mas estava lá nessa pressão, nesse diálogo, né? Então, no geral, essas mudanças não teve, tá certo? A perspectiva de ouvir as mulheres. Algumas mudanças ouviram segmentos, né? Segmentos que aí tinha muito a ver com a representação do legislador ou da legisladora, né? Mas, do ponto de vista de democratizar a oitiva com todas as mulheres, com os sujeitos políticos que estão lidando no cotidiano com a violência contra a mulher, porque esse lidar no cotidiano também traz muitas reflexões, muitos questionamentos, né? E a ideia da legislação, inclusive, no início a gente fez uma grande campanha que, pelo menos nos primeiros 10 anos, a gente não modificasse a lei. Por quê? Porque o tempo histórico ele é importante para a gente ir verificando, né? O que realmente a gente consegue efetivar, o que às vezes precisa de ajustes, né? Não é uma mudança total, é ajustes. Então, eu acho que o legislador, tá certo? Ele se apoderou de um processo antidemocrático, né? Inclusive de uma construção bastante concatenada com a vida das mulheres, e aprovou a legislação. Lógico que essa realidade conjuntural, onde você tem um Congresso, tá certo? Com perspectivas conservadoras e um governo também com perspectivas conservadoras, isso colabora muito. Porque nós estamos vivendo uma realidade de um discurso e de uma prática política, tanto na gestão como na perspectiva do legislador, de retrocesso ao nosso papel, tá certo? De sermos mulheres nessa sociedade. Há uma perspectiva de volta à domesticação total, né? A gente vê discursos onde se diz, olha, a mulher ela tem realmente que ser submissa ao homem, né? A mulher ela tem que realmente cumprir o seu papel de cuidadora, tá certo? De todos os seres humanos. Então, assim, é um retorno, né,
há um processo que que a luta das mulheres brasileiras e do mundo vem desconstruindo há 3 séculos nesse mundo, né? Então, assim, e de forma organizada. E quem transformou essa realidade das mulheres foram as próprias mulheres, elevando seu nível de consciência sobre a sua realidade, eliminando a baixa autoestima, porque o patriarcado faz isso, porque como tudo nosso é desvalorizado, a gente acaba também se sentindo desvalorizado. Então, assim, eu acho que essas mudanças, elas não foram realizadas de forma correta. Muitas delas vão levar a um retrocesso na legislação, tá certo? E, ao mesmo tempo, elas enfraquecem a legislação porque você vai dando argumentos para quem é contra a legislação, tá certo? Continuar construindo uma ideia de que a legislação ela não vale nada, eu vou falar aqui como falam as mulheres com a gente, né? Ela não vale nada, ela não dá condições para as mulheres, essas coisas todas. Então, assim, é preciso que a gente olhe essas mudanças, né? Porque aí eu estou falando para você, porque eu mesmo estou começando a ler essas mudanças, porque foram coisas tudo muito juntas, e como a gente está num momento muito difícil, você tem que cuidar de muitas coisas às vezes para você ir livrando-se de arestas que vai dar na Lei Maria da Penha. Então, mas é uma necessidade a gente enfrentar essa realidade. Eu acho que muitas legislações dessa nós não vamos poder incentivar. Esse caso da notificação compulsória é um absurdo, porque nós não temos esses dados, mas as mulheres, inclusive, preferem procurar a unidade de saúde primeiro, e é importante, porque aí ela se sente mais segura. Agora, que profissional de saúde que vai, tá certo? Também se colocar transparentemente no sentido de denunciar uma mulher. Eu fico pensando nisso, né? A dificuldade também do profissional de saúde. E outra coisa é a falta de respeito à sua vontade. E isso é uma coisa que a gente avançou na Lei Maria da Penha. Se a mulher não quer fazer denúncia, a gente respeita, porque ela tem o tempo dela de enfrentar essa realidade. É ela o sujeito de saber como vai enfrentar essa realidade. Então, é preciso respeitar a autonomia das mulheres. E isso é uma questão intrínseca também do patriarcado, né? Porque mulher tem que ser submissa, né? Mulher tem que ser dominada. Então, para que ela vai ter autonomia? Então, esses conflitos nós estamos enfrentando muito firme nessa realidade presente, mas é preciso que a gente dialogue com todas as mulheres sobre isso. Porque tem muita legislação dessa também que vem com um discurso como se fosse efetivar melhor a lei, tá certo? E por ser uma realidade complexa, onde a condição social e cultural se coloca, essa situação não é de avanço, é de retrocesso, porque isso vai fazer com que as mulheres recuem mais. Sim, eu falo que quando a gente está no acolhimento e no atendimento às mulheres, a construção da solução para aquele problema, a construção deve ser conjunta com a mulher. Então, a gente não pode impor para a mulher determinada saída. Então, assim, tem que se pensar muito. A mulher é o nosso centro de atenção no atendimento e a construção tem que ser dialogada. A construção, ela não é fácil, tá? A construção, ela leva tempo. Por vezes, um atendimento de uma mulher demora meses, ela vai, volta. Então, assim, mas é importante que a mulher construa com a gente, não uma imposição daquela solução, porque a vivência é dela, né? Mas quando você falou que, assim, a Lei Maria da Penha, ela é muito recente. São 14 anos, eu falo, mas ela é muito recente. É uma história curta, né? Tem coisas ainda que precisam ser efetivadas, né? Então, eu falo assim, que um ponto importante, que teve uma alteração agora em 2019, mas que essa alteração, ela já falou o óbvio que já vinha lá atrás nessa construção, é a criação dos juizados especiais ou varas especializadas híbridas, né? O que significa? Que no mesmo juízo a gente teria analisado, por exemplo, a medida protetiva, que é um importante instrumento que tem na Lei Maria da Penha, sem dúvida nenhuma, uma ação de divórcio, guarda, alimentos e etc., e eventual responsabilização penal desse agressor, enfim, de um modo lato. Isso seria o ideal, porque essa mulher, primeiro, o mesmo juízo
iria analisar todas essas situações em conjunto, tá? Primeiro. Segundo, a gente evitaria a revitimização dessa mulher por diferentes espaços, porque a gente sabe que isso, a gente tem todo o cuidado, mas que isso ainda é existente. Então, por isso a preocupação que dentro do núcleo especializado da Defensoria a gente faça esse atendimento integral. Mas, infelizmente, hoje, a gente tem um estado, que é o Mato Grosso, que tem vara especializada híbrida, o juizado especial híbrido. Hoje, o que a gente tem se uma mulher precisa de uma demanda de família, a gente deve acionar a vara de família, onde ela vai ter, eventualmente, um processo, a medida protetiva é outro, e isso acaba, como você mesmo falou, Edna, desestimulando. Então, assim, em 2019, teve uma alteração falando que as varas especializadas podem fazer o divórcio. Mas isso assim, na minha leitura, é falar o óbvio que já existia, que devia ter a vara híbrida, e a gente tem que lutar pela vara híbrida. Deixa eu fazer só rapidinho, senão meu tempo acaba e aqui falar que apaga tudo. Então, mas eu não posso deixar, a gente não pode deixar de falar da pandemia agora, né? A gente está numa situação excepcional, a gente está se reinventando. Enquanto defensoria, nós continuamos o atendimento de forma remota, seja através do núcleo especializado, seja através das defensorias das vítimas, no caso das mulheres em situação de violência, os demais atos também da defensoria estão sendo desenvolvidos de forma normal, ainda que de forma remota. Mas a gente sentiu lá no início da pandemia, em março, a gente começou um estudo dentro da defensoria e a gente sentiu uma diminuição acerca das vulgo denúncias. Eu vou explicar assim, mas assim, das denúncias e uma diminuição das medidas protetivas levadas ao conhecimento do judiciário. Então, isso ligou um alerta para a gente. Porque, como você falou, a violência contra a mulher, ela sempre existiu, ela é de milênios, ela não é de agora. O que a pandemia fez foi evidenciar essas violências, do meu ponto de vista, os conflitos, as fragilidades. Então, assim, os conflitos, por quê? Ficou mais acirrada, por exemplo, a desigualdade dos trabalhos não remunerados dentro de casa, o monitoramento dessas mulheres por seus agressores, né? Eu falo que as mulheres são especialmente afetadas pela pandemia, porque você mesmo falou que através de uma construção social, nós mulheres foi imposto um papel de cuidado para com as crianças, para com os idosos, então isso causa uma preocupação agora, com creches e escolas fechadas, o retorno dessas mulheres às atividades, enfim, é muito complexo. As violências, agora voltando para as violências durante a pandemia, mas é bom deixar claro, assim, que o que a pandemia fez foi, da minha leitura, foi evidenciar ainda mais a violência contra a mulher, mas na contramão disso, a gente pode falar, e alguns espaços estão falando, algum fórum brasileiro também fez algumas pesquisas, da subnotificação dessas violências, e aí são por diversos fatores, e a gente tem que estudar aquilo que você falou, a gente tem que se aprofundar cada vez mais nessas subnotificações. Mas, como que eu te falei a respeito da importância das medidas protetivas, ainda mais nesses tempos de pandemia, de distanciamento social, que eu gosto muito de falar, que a mulher ela não está sozinha, ela não está isolada, a gente continua fazendo os atendimentos, ainda que de forma remota, mas quando a gente viu a Defensoria viu essa diminuição da procura pela medida protetiva, a gente resolveu criar um formulário de medidas protetivas para que essas mulheres, através do site da Defensoria, preenchessem um formulário rápido de requerimento de medida protetiva. A gente entra em contato com essa mulher,
para requerer as medidas protetivas, que são um importante instrumento. É importante falar que as medidas protetivas são inúmeras, são diversas para cada caso. Agora, no contexto da pandemia, a gente está tendo violências patrimoniais em relação ao auxílio emergencial. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado em relação a isso também. A divulgação de fotos íntimas, isso tudo a gente consegue também trabalhar dentro das medidas protetivas, mas de qualquer forma, aí no meu entender, a pandemia ela veio ainda amplificar, ainda que haja essa subnotificação, mas a pandemia ela veio aí potencializar a violência doméstica. Edna, eu queria ficar, eu já te dou a palavra final, eu queria ficar falando com você. Assim, eu vou até pedir para a escola mais espaço, escola da Defensoria mais espaço, para a gente ter muito que debater sobre violência contra a mulher, violência não só doméstica, mas violência de gênero, então elas são diversas. De qualquer forma, eu gostaria que você fizesse ali as suas considerações finais, mas eu vou fazer as minhas pela assim, a gente está amanhã, é aniversário da Lei Maria da Penha, eu falo, a gente tem que valorizar essa lei. A gente tem que valorizar. Ela é a terceira, uma das três, né, na verdade, mais importantes reconhecidas. E a gente tem que ter um empenho na efetivação aí dessa lei e não na sua desconstrução. Então, eu queria que você fizesse, assim, suas considerações finais rapidamente antes que o Instagram me bloqueie aqui. Bem, eu queria agradecer a Defensoria, dizer que a Defensoria é uma instituição parceira da luta das mulheres nesse estado. Nós sabemos que tem problema, porque também é uma instituição desvalorizada do ponto de vista da gestão pública. Nós temos poucos defensores públicos para dar conta de um estado que imagina que é pequeno, né? Aí eu fico imaginando se fosse um estado maior. Mas que a gente tem defensores e defensoras, né, que isso é importante, muito comprometidas no sentido de dialogar com os movimentos sociais, né? E também no sentido de implementar políticas internas, tá certo? Para cumprir a sua missão, né? Para dar suporte às mulheres, né? E isso, eu acho que no Estado do Espírito Santo foi um ganho muito importante, porque eu quero dizer para vocês, né, e para quem está nos ouvindo, que a Defensoria Antiga não era assim. E quando eu falo antiga, é de 6, 7 anos atrás, tá certo? A gente não conseguia ter um diálogo. E é super importante, porque nós temos uma quantidade muito grande de mulheres vulneráveis nesse Estado. Isso é uma realidade que a gente precisa tratar também. A grande maioria, a imensa maioria delas, 99% são negras, tá certo? Que não tem condições nenhuma de arcar com qualquer tipo de apoio jurídico, né? De orientação jurídica. Então, é importante a gente dizer isso. Eu queria dizer que a pandemia, na realidade, ela veio mostrar uma realidade, né? Do que é realmente a domesticação das mulheres, porque era isso que a gente vivia antes, né? Qual é a diferença, né? Porque subnotificação sempre teve. A gente, desde que a gente começou a colocar no mundo público isso, a gente sabe da subnotificação. Inclusive, tem alguns estudiosos que já fizeram até um estudo sobre a proporção, tá certo? De uma mulher denunciar, quantas que não denunciam. Então, assim, estudos científicos a gente tem nisso. Agora, para mim, o que a pandemia, esse isolamento social trouxe, é mostrar o que é viver no mundo privado, a violência, tá certo? Sem ter nenhum suporte por fora. Porque, na realidade, também a gente teve a Defensoria e algumas outras instituições tiveram a preocupação, tá certo? De tomar medidas para essa realidade, mas nós tivemos outras que não tiveram. E teve também necessidade das mulheres, como, por exemplo, quando a gente reivindicou do governo do Estado, que alugasse hotéis, tá certo? Ou construísse um albergue para essas mulheres, para que elas pudessem sair de casa, porque muitas delas não têm condições para onde ir, né? Não tem parente que quer receber, ou às vezes o agressor sabe de onde está aquele parente, ela não quer correr esse risco. E o Estado não implementou. Nós não tivemos, por exemplo, campanhas de divulgação em massa, e aí rádio, televisão, redes sociais, tá certo?
nós não tivemos para dizer para as mulheres, olha, tá assim, procura essa e essa ajuda, apoio, tá certo? Então, assim, faltou muita coisa e ainda falta, e a gente está dizendo isso porque a gente precisa, mas a gente precisa dizer, e somos nós, dos movimentos sociais de mulheres e feministas, que temos esse compromisso, porque isso é um compromisso, né, da nossa luta de transformar essa realidade. E a gente diz isso em tudo quanto é lugar, você testemunha disso, né? Mas eu queria assim, agradecer esse espaço, dizer que a nossa luta é cotidiana, que a gente tem que estar junto mesmo, né? Agradecer às defensoras públicas que se dedicam a essa realidade, aos defensores também, em menor número, que a gente também tem essa questão de as mulheres se sentem mais seguras atendidas pelas mulheres, tá certo? Não é porque as mulheres são contra os homens, é porque elas se sentem mais seguras. É um ser que vivencia, né, no seu corpo, na sua pele, aquela realidade. Então, isso também não quer dizer que a mulher também, às vezes, não encontra dificuldade com as mulheres. Encontra, mas é menor, tá certo? A perspectiva de encontrar dificuldade. Então, muito obrigado. Estamos aqui junto nessa luta. Edna, como eu falei, eu poderia ficar aqui conversando o dia todo com você. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de tempo. Sempre que eu te escuto, seja aqui ou nos espaços que a gente está juntas aí, eu sempre aprendo com você. E como você fala, a gente está junto nessa, pela luta. Eu queria agradecer também a Escola da Defensoria aqui, o Hélio, pelo convite. A minha coordenação, que é a Maria Gabriela, então ela é muito importante. Hoje, dentro da Defensoria, a gente tem uma coordenação de promoção e defesa dos direitos da mulher. Isso e foi uma conquista das próprias defensoras, tá? Nossa, né? Nós por fora e as defensoras dentro. Isso é muito importante para a visibilidade da temática da mulher. Enfim, eu queria imensamente agradecer. A Defensoria aí tem seus canais abertos para o atendimento das mulheres em situação de violência. E mais uma vez, Edna, muito, muito obrigado por esse diálogo. E estamos juntas aí nessa luta. E tinha muita coisa. Juntas e fortes. Juntas e fortes, tinha muita coisa aí para falar, mas que esse seja uma das primeiras conversas nossas aí. Amém. E agradecer também a Escola da Defensoria, dizer que é um espaço muito importante, tá certo? Eu acho que eu não conheço o Hélio, mas mandar um abraço para ele e dizer que depois a gente precisa dialogar. Porque, inclusive, enquanto movimentos sociais, a gente tem uns projetos aí que a gente quer desenvolver com a Defensoria Pública e, lógico, com a escola. Acho que é muito importante. Acho que Hélio passou aqui há pouco e falou assim, alguma coisa que tem um espaço aberto. Mas, com certeza, Edna, ó, um forte abraço, brigadão, tá? Igualmente. Sigamos aí. Sigamos fortes. Obrigada. Isso, tá. Tchau, tchau, tchau. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui também, né? Nos ouvindo. Exatamente, obrigada a todas e todos. Tem várias pessoas ali, conhecidas nossas ali, Edna, tá? Muito obrigada a todos e todas aí. E foi um bate-papo muito gostoso aí com você.